Já tá rodando? Esse é o Terapira e a gente tá aqui esperando a Fernanda Lima, tem meia hora. A gente tá achando que deu uma névoa mental nela, esqueceu. Ou bateu um Tive que sono no gravar. lugar errado, no horário errado, Ou ela se abraçou lá com o ventilador dela. e nunca mais largou. Que bom que a gente está fazendo 4. Ah, tá rodando? Ah, vocês... Mais um Terapira, falando das nossas dores, dos nossos amores, das nossas patetices, da nossa amizade. Ai, tantos assuntos, Tudo, né? qualquer um. Aliás, vocês podem sugerir também. Pois é, gente, eu queria ter adoraria. vocês aqui, sentar. A gente tinha que chamar, né? Vamos Sim, sortear? Hoje você vai pagar meu boleto. Ai, gente, chamamos só o Rodrigo, né? Precisamos inaugurar mais essas coisas de convidados. Vou chamar o Que é bom. Martim, hein? Chamar o Martim, Pra negociar aqui aquela... o ex-marido, maravilhoso. Ah, o Martim vai ser uma negociação ótima. Vamos ser com ele hoje. Ó, Com ele, com a mulher, com os dois sitiados, Eu com os dois amo. filhos da Argentina, com os nossos 2 filhos. e como é olhar o teu ex-marido, pai dos teus filhos, com uma outra mulher, uma outra relação? Graças a Deus. Ele Mas tá tu- bem. Mas tu vê as mesmas questões? Não, ele mora longe, eu não sei de questão nenhuma. Eu faço questão de falar, eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas no almoço, assim, tu não consegue detectar coisas parecidas, tipo, ah... Não, não dá tempo. É um almoço bem rapidinho. Né? Tipo, a tarde toda, sábado, vem em casa. Não, é no restaurante. Rodízio, acabou, pá, vambora. Entendi. Mas eu sou super do tipo amiga do ex e família. Eu passo o Natal, todo mundo junto. Eu passei na casa dela também, no Natal. Tava o ex, Não, amor, o tu passou o atual. Natal comigo. É que eu É, fiz foi um pré. Eu faço Ah, eu faço tá, uma... pré. Entendi, um pré-natal. Tava todo mundo lá. Pré-Natal. Pré-natal. Não, E quando aí? termina tudo bem, né? Dá pra Eu ficar sou super É a muito favor. legal. É muito legal. Todo E hoje a mundo gente vai falar de... Gente, é que é muito raro terminar tudo bem, né? Não é que terminou tudo É que bem, porque não passou muita terminou coisa. tudo bem. Depois ficou né? tudo bem. É, mas... Deu enfim. uma pausa, né? Vocês ficaram um tempão sem se falar. Mas ainda assim eu acho que faz parte da evolução. Sim. Poder É civilizado. conviver não exatamente, né? Mas ter uma boa relação, né? Sim. Em nome dos filhos. É muito legal. A gente E vê em nome tanta da coisa. pessoa também, porque não é só pelo João, sabe? É uma pessoa que eu gosto, eu tenho respeito, eu quero estar por perto. Ele é legal. É um amigo, eu sou amiga. Sabe que eu estava falando com a escritora Mariana Salomão Carrara? Fui atrás dela para entrevistar para o Sem Vergonha. E ela trabalha na Defensoria Pública. E ela fala que é um trabalho duro, né? Porque você está ali trabalhando por um bem comum, no caso que é uma criança. Mas, na verdade, as pessoas estão brigando e não é pela criança. Sim. Não. A criança, na verdade, é um mero detalhe. E às vezes a criança é usada como briga. um escudo, ou às vezes como um pretexto para machucar, vira uma moeda de Negociação. negociação, né? Uma tristeza, né? Isso me toca tanto, sabe? É E aí óbvio, você tinha né? lido um livro, eu acho, que falava de abuso infantil, não foi? Não é abuso infantil, violência infantil. Violência infantil. Eu li a Jarid Arraes, ou Jarid Arraes, escritora brasileira, dessas tantas que eu tenho descoberto, assim, que eu tô apaixonada. Falei pra vocês que estou fazendo uma temporada de Sem Vergonha de escritoras brasileiras, Sim. né? Ah, que legal. Então eu tive uma oportunidade assim de me aproximar de mulheres assim, meu Deus, quanta coisa que eu conversei nos últimos meses. Fui ler o livro dela e se chama Corpo Desfeito, e é um livro sobre violência infantil. E assim, fortíssimo, porque agora a gente tem lido muito sobre violência infantil, principalmente sobre abuso infantil, né, que é uma tragédia, assim, uma crueldade monstruosa, marca a vida de tanta gente e tal. Mas esse não chega a ser violência sexual, mas violência de bater, de criança que apanha. E o livro, além de ser um livro precioso, assim, muito bom, assim, muito, muito bom, eu fiquei me perguntando o quão pouco se fala disso. E eu lembro uma época que a Xuxa, lembra que a Xuxa veio com
uma campanha contra a violência às crianças e tal. E eu faz tempo isso, mas a Xuxa sempre levantou essa bandeira, sempre Ela foi é uma ótima, questão vai. para ela. É que ela é taxada como... Não, ela é ótima. Cara, ela mas tem então, muitas na ideias. época que ela veio com essa história de não pode bater em criança, eu lembro que ela era meio zoada. Ela sempre foi zoada. Quem é que acha normal bater em criança? Eu sei que era muito comum. É. A gente sabe que nossos pais, nossos avós apanhavam. Sim. Mas hoje em dia Não, hoje não. é muito inadmissível que um pai bata num filho, né? Mas assim, é muito naturalizado demonstrar a autoridade batendo em criança. Enfim, daí eu primeiro fiquei pensando isso, né? Quando que isso é falado no Brasil? E eu acho muito pouco falado. Vocês apanharam muito quando era criança? Eu não. Eu também não. Minha mãe levantou uma vez a mão para mim, já era um pouquinho mais... Eu segurei a mão dela e falei, você não vai me bater. Quantos anos? Eu devia ter uns 14. Já era mais grande. Mas o meu irmão... Sim, Apanhou. apanhou. Tu vê, ontem. Você apanhou? Apanhei. Mas não é que também fui surrada, não. Mas apanhava, Tomava umas. tomava. Voava chinelo, batia num, batia no outro. Meio ignorante mesmo. E como é que você sente isso? Você sente isso? É uma marca? Dói? Me dói mais a violência de não falar comigo. De passar dias sem falar comigo. Ah, essa tortura, violência, né? nossa. Ou de ter sido muitas vezes ter sido mal interpretada, sabe? Se fazer uma coisa e a pessoa te acusar de outra. Ou principalmente de não ter um colo. Sabe aquela coisa? Eu nunca tive o amor garantido, eu nunca senti dessa maneira. Entendeu? A cumplicidade, essas coisas. Não, ela foi uma puta mãe de saber da escola. Cuidar da comida roupa limpa. boa, exata, roupa limpa, Mas as microviolências, né, elas marcam muito, né? E quando é criança é muito cruel, né? Porque a criança não tem ferramenta nenhuma. Enfim, tá bem astral aqui. Tá super astral, né? Mas tu é o tipo de gente que fala, mas sobrevivi, tô aqui, meus filhos vão aprender assim também. Não. Porque a gente ouve também isso, né? Sim. Pelo contrário, se tem uma coisa que eu não deixo, é que quando acontece alguma briga entre mim e os meus filhos, a gente fica sem se falar. Não, é imediatamente. Claro que eu dou aqueles 5 minutos para a coisa baixar, mas vou atrás, falo, continuo te amando, falo 10 vezes por dia, eu te amo. Mas não gostei do que você fez por causa disso, disso, disso. E também escuto deles. E eu não gostei do que você fez e se eu acho que eu estou errada, eu peço desculpas. Entendeu? Não deixo ficar sem falar, não deixo. É tão bonito, né? Tão mais interessante esse jeito de maternar, né? Nossa, né? Eu nunca quero que eles tenham alguma dúvida de que o meu amor vai depender de alguma coisa deles. Um bom comportamento. Não, nunca. Talvez tu tivesse gatilho lendo esse livro. Com certeza. Eu não tive, porque eu não tive nenhum tipo de violência, mas essa coisa de apanhar. Mas enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando, né, o quanto que a leitura, um filme, uma música pode trazer de volta dores passadas na gente, né? E o quanto que isso pode ser bom ou muito ruim. Sabe que eu estava lendo esse negócio do gatilho? O gatilho, achei bem bonita essa definição, que não é sobre o que o outro faz agora. É como aquilo ecoa dentro de você. Uhum. É por isso que o gatilho é um para um e outro para outro. Sobre um trauma que você viveu, né? E que vem alguma coisa e raspa ali naquela ferida, né? Te lembra aquilo e você... Arranca a casquinha, né? É como se arrancasse a casca. Vocês têm gatilhos? Quais são os seus, os de vocês? Eu acho que o filme que eu vi já faz um tempo, que trouxe um gatilho da minha relação com a minha mãe, foi o A Filha Perdida. Vocês assistiram esse filme? Uau. Sim. Esse filme é lindo, né? Esse filme é confuso, né? É um filme difícil. Eu, quando eu terminei assim... que filme esquisito. O que estão falando tanto desse filme? Merecia mesmo essa mãe. Que coisa estranha, sabe? E depois, aos poucos, eu fui Decantando. entendendo. Porque não aconteceu comigo. É isso, Claro, né? Então, você não consegue entender o que aquilo quer dizer. Aquela mãe que sai, vai estudar, e aí volta, e aí pega aquela boneca. Mas depois eu fui entendendo. Te pegou?
Me pegou porque tem uma coisa parecida com o que a Fê falou, né? Eu tive uma relação com a minha mãe onde o amor não tinha garantia nenhuma de que existia um amor ali, né? Sempre Parecido, né? muito parecida. São relações diferentes, né? Eu não sofri violência física, mas eu sofri violência emocional. Hoje, aos 50 anos, eu realizei, inclusive, que eu fui abusada. Não fisicamente, mas psicologicamente. Demorei muito tempo. Mas o que a gente estava falando no outro episódio, eu sempre passei... A minha criança se colocava no lugar da minha mãe para eu poder sobreviver à dor que eu sentia. Então, eu me colocava no lugar dela para tentar entender. Então, eu fui sempre entendendo. Poxa, uma mulher à frente do tempo dela, que foi colocada, né, numa gaveta que não era dela, ela não queria ter filho, ela não queria casar, ela era lésbica, fizeram ela casar. Então, eu falava, olha, eu entendia sempre me colocando no lugar dela, né? E a Filha Perdida deu esse gatilho de, poxa, imagina você ser colocada num lugar onde você não quer, você tem que cumprir um papel muito difícil, mas e a filha que está em busca dessa mãe? Claro. Né? Que amadurece, que cresce, e que eu acho que a grande beleza das relações de pais e filhos é que a gente, não é o que eles fizeram com a gente, é o que a gente faz com o que eles fizeram com a gente, né? Eu não vou ser datada ou taxada porque minha mãe e meu pai fizeram aquilo, é o que eu faço com aquilo que eu passei. E só agora, bem adulta, né, entrando aí para a melhor idade, que eu fui entender e aceitar que eu fui abusada pela minha mãe. Por mais que ela não tivesse feito o melhor que ela fez, por mais que a gente fale, poxa, ela fez e que o melhor para ela não foi o melhor para mim, o que ela podia, tudo bem. É quase uma positividade tóxica isso, de alguma forma também, né? E aí foi quando eu falei, opa, peraí, mas olha tudo que essa criança viveu. Era só uma criança. Era só uma criança. Mas não tinha mais gente para fazer o que ela não fez? Ou para te proteger do que ela tenha feito? A gente tinha uma estrutura de família muito diferente, né? Porque como minha mãe era lésbica não assumida, quando eu me dei por gente, morava na minha casa minha tia, que não era minha tia, não era irmã da minha mãe, era uma namorada, com as 2 filhas. E depois essa minha tia não era mais namorada, mas continuou morando, a gente virou uma família. Então, tá viva? Tá viva. Então essa tia e essas minhas, que a gente chamava de primas, eram praticamente irmãs, né? Tua mãe não tá mais viva. Minha mãe não tá mais viva. Tá. E então já era uma construção de família diferente, mas quando eu me dei por gente já era assim. Então para mim não era diferente. Essa era diferente das minhas amigas, dos meus amigos. Pai. Mas para mim era meio normal. Então essa tia fez um pouco esse papel dessa parte mais que a Fê falou, né? Vai para a escola, não vai para a escola, comida, boletim, leva, busca, porque nem esse papel minha mãe muito conseguia exercer, assim, era muito difícil para ela. Então, os meus gatilhos, geralmente, eles vão para esse lugar de ou livro, ou filme, ou histórias que falam sobre essa relação mãe e filha. Mas aí, quando tu vê o filme, é bom ou é ruim? É bom, por um lado, porque a Camila que se coloca no lugar da mãe entende aquela... e não fica com raiva, não... né? Vai ficar culpando. Não fica culpando. E é ruim porque recentemente quero que essa criança ponha para fora tudo o que ela sentiu, sabe? Essa criança você? Essa criança que passei por aquilo, né? A minha forma de passar por aquilo foi, de certa forma, silenciar aquilo dentro de mim. Mas me parece um pouco mais bom do que ruim, porque você está analisando isso, né? O filme, ele te provoca esse lugar de tu te analisar, né? Mas e talvez pudesse ficar guardado. Então, mas também leva para um lugar que talvez você não esteja preparado para lidar. Também tem isso. Sim, mas você estava? Eu estava. Eu acho que o que eu não estava preparada para lidar, e não foi livro, não foi filme, foi essa portinha que eu abri do abuso. Realmente eu fui abusada. E agora? Sim. Como é que eu vou lidar com isso? Sim. Né? Porque isso está aqui dentro de mim. Eu fico me perguntando por que eu busco essas literaturas tão densas. Porque eu gosto. Eu gosto também. Gosto. Agora eu estou lendo Triste Tigre. É um livro famosérrimo sobre abuso sexual de uma criança. Um padrasto que abusou por 7 anos sistematicamente a filha da esposa. Super best-seller, um livro bem grande.
E é assim, de uma crueza, assim, mas é um trabalho excepcional. Ela fez uma pesquisa excepcional, ela faz analogia, ela começa falando de Lolita, né? Como é que a gente lê Lolita, quem lê o que entende, que interessa a ela o ponto de vista não da vítima só, mas a gente já está acostumado a ler o ponto de vista, mas de quem pratica o abuso. Quem é essa pessoa que não é um monstro, é uma pessoa. Às vezes é uma doença. Que Essa pessoa está doente. Mas eu... Não estou falando desse caso. Sim, tá? mas quem é essa pessoa, né? Porque às vezes é uma pessoa que circula entre nós, é um amigo da família, é um tio, é um avô, e capaz de fazer atrocidades com o corpo e com a cabeça de uma criança, o que é algo também mais do que comum. Agora, nesse momento, centenas de milhares de crianças estão sendo abusadas em quartinhos do Brasil profundo. E a gente não consegue romper com esse ciclo de violência. Sim. Porque é uma criança, um serzinho puro, inocente. Sim. Então, assim, esse tipo de leitura me dá, assim, mas também, ao mesmo tempo, eu quero ler, sabe? Eu quero conhecer, eu quero entender o que pessoas que passaram por coisas mais sérias e mais dolorosas passaram e como elas se sobrevivem a isso. Curar, não sei se a palavra é cura, né? Porque não cura. Não cura. Mas é como é que transforma isso dentro de você, né? Para alguma outra coisa que não seja só aquele lugar de dor, de você não reconhece. Que de você... culpa, de dor. É, porque o trauma, às vezes, ele é uma marca, ele é uma ferida que você não sabe por que ela está ali. Porque naquele momento você não tinha ferramenta para elaborar. Então é uma marca muito profunda. Porque é aquela que não vem com elaborar com uma consciência. Ela só vem com uma solidão imensa, né? Porque a criança ela não compartilha, né? Ela não tem vocabulário para compartilhar. Sim. Ela nem sabe que aquilo... Ela não sabe direito o que está acontecendo. É uma coisa que bate ruim, mas... Nem a violência sexual, nem a psicológica, né? Porque a psicológica, você fala, eu estou ouvindo isso de uma pessoa que teoricamente me ama, então isso é amor, então você leva para sua vida que aquilo é amor e esse tipo de amor é o que você vai praticar. Sim. Mas eu gosto, assim, desse tipo de susto que eu tomo com as artes, sabe? Porque às vezes você não está esperando e vem uma coisa e fala, oi? Essa é a grande maravilha da arte, eu acho, né? Essa provocação que ela faz na gente, né? É uma sacudida mesmo. Você sai meio do lugar de conforto, vamos dizer assim, né? Tem uma frase, que agora eu não me lembro, é uma frase bem famosa que ela cita no livro de algum autor que fala mais ou menos assim, nenhum livro, nenhuma música, nenhum filme, nenhuma peça de arte pode ter sido criada senão vinda de uma dor profunda de alguém. E ela meio que questiona a frase, ela fala que só depois de curar uma dor profunda você conseguiria produzir uma peça de arte, mas interessante esse lugar. Isso eu não concordo, só depois de curar. Eu acho que isso faz parte do processo de cura, inclusive. Eu também acho. Eu tô tão engatilhada aqui que vocês estão vendo que eu não tô nem falando. Tem tanta coisa. Mas eu acho que algumas mães... Aquela frase, não nasceram para ser mães, tá tudo bem, né? Sem dúvida. E isso foram um meio de transporte, e a isso a gente é grato e acabou. Porque a culpa sempre vai cair sobre a mãe, né? Como é que ela não estava ali para ver isso? Como é que ela não me ouviu? Como é que ela falou daquela maneira comigo? Você vê que vocês falam da mãe, né? Porque é a mãe que deveria estar ali, porque é a mãe que deveria ter protegido. E isso, ao mesmo tempo, também é muito cruel com a mãe, né? Porque esse papel não é só da mãe, né? Cadê o pai? É que no meu caso não tinha. Meu pai meu pai se separaram muito cedo, né? Eu nunca tive um pai em casa. Ok, mas deveria ter tido. Sim. Não, eu tive um pai que foi meu melhor amigo e com ele eu aprendi o que é amor. Ele te deu. Ele me deu. Senão, não é que ela não dava, mas não sabia. Não sabia. Ela teve uma infância horrorosa. Então eu consigo me colocar no lugar. Só que eu passei a vida me colocando no lugar. Eu também. Hoje eu me coloco no lugar, mas isso não basta para mim. Cada um tem sua história, né? Cada um tem suas mãe. dores, cada um tem sua mãe, cada um tem seu pai, sua falta de pai, suas ausências, seus traumas, suas tragédias pessoais, né? Eu acho que ninguém está livre de viver grandes dores e não tem uma dor maior, uma dor menor, mas que a gente possa se ver, né? A gente está aqui falando de coisas muito sérias, muito profundas, que talvez a gente até se arrependa daqui a meia hora. Mas como isso pode chegar em outras pessoas? Exato.
como cada uma, a partir desse vídeo bobo de 20 minutos aqui no Terapira, pode entrar em contato com as suas dores e se dar conta de coisas que tenha sofrido, que possam ser curadas, né? Que possam ser aliviadas. Sim. E se reconhecer também, que às vezes você precisa ter um espelho para falar, opa, isso também aconteceu comigo. É aí que na literatura, no cinema, é aí que tu fala, putz... Você não se sente sozinha, né? Você, gente. Você consegue organizar em palavras ali um caos que está dentro de você, né? Você se reconhece. Ou lê nas palavras o que você jamais conseguiria elaborar, Exato. né? Cara, olha essa frase, olha isso. É isso mesmo. Sejam maravilhosas com seus filhos. Isso. A gente pode. Protejam seus filhos, suas filhas, seus pequenos, que eles não merecem. Muito amor. Limite, lógico, né? Mas... Proteção. Limite é amor, né? Não é tipo... Mas acima de tudo, ó... Sim. Deixa sozinho, não. Beijo. 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 Nem o leque quis abrir.